Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Hoje nós estamos enganando vocês. Não esperavam essa, mas existem coisas na vida que a gente não consegue programar, mas não vamos deixar vocês sem informação que vocês merecem. Eu aqui, Alexandre Bellini, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde estejam, estão aqui com a gente, aqui ao meu lado. Fernando Amati, trazendo mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, acessível, divertida, sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite. Galera, semana passada a gente fez nosso super aniversário. Antes de começar o programa, a gente só tem que agradecer as pessoas que nos acompanharam remotamente ou tiveram presencialmente junto conosco lá na transmissão do programa de forma totalmente remota, que nós estávamos dentro de uma choperia, né, com o pessoal. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Legal a participação, legal como é que fala? A mistureba que foi feita, as pessoas unidas, trocando ideia, e não foi uma coisa que fizemos no programa, acabou o programa e acabou. Não, ficamos lá horas depois batendo papo, que era o maior intuito do que a gente queria fazer, era isso, aproximar as pessoas. Todo mundo ficou lá umas 3, 4 horas batendo papo, foi bom demais. Foi, não foi? Sem falar que, assim, tinha uma parte que a gente tinha planejado, e daí apareceu o Anquise sem ter avisado ninguém, quis fazer a surpresa para nós, entendeu? Participou, falou, comentou. Cara, putz, foi muito legal. Muito obrigado, Anquise, de ter participado. Ronaldo, Jairo, entendeu? Que interagiram aqui. Foi muito legal mesmo. Obrigado, pessoal. Não dá nem para a gente falar o nome de todo mundo, que a gente vai esquecer alguém, vai ficar chato, né? Mas, assim, a ideia partiu desse pessoal, né? O Ronaldo, o Jairo, comigo, com a Mate, e aí foram todo mundo comprando a nossa ideia e aparecendo, conversando, debatendo. Pessoas de outras áreas também nos procuraram para falar sobre situações diferenciadas, necessidades de mercado. Foi muito, muito, muito produtivo. Vamos incrementar, vamos melhorar, a semente foi plantada e vai sair daí uma ótima árvore, uma grande árvore com muitos frutos, com certeza. Foi muito legal mesmo. Só temos a agradecer, brigadão de novo. Né? Bom, a gente fez assim, um mix na semana passada de alguns problemas que estavam acontecendo no mercado, e famoso falta patch, falta atualização, coisas malucas, mas essa semana tá muito melhor. Vamos falar de atualização. De atualização, acho que não tem nenhuma hoje. É a primeira vez que nós não vamos falar de atualização, cara, porque essa semana tá muito legal. Mas não esqueçam dela, Não é porque a gente não está falando que não é para vocês não mais darem valor a isso, tá? Galera, então vamos lá. Antes de começar, estamos no meio da Copa do Mundo. No meio da Copa do Mundo, que as pessoas estão gritando coisas que não são transmitidas, pessoas bebendo escondido, muita gente sendo presa. Vocês estão achando bacana os caras com capinha de Coca-Cola em cima de latas de cerveja? Vocês estão achando bacana poderem entrar garrafinhas d'água com uísque dentro? Estão caindo as máscaras. Muita gente foi deportada de Catar por estar bebendo em público, né? Tem inclusive brasileiros que voltaram mais cedo para casa porque estavam fazendo bebedeira na praia à noite, entendeu? Então, galera, vamos ser bem sinceros. Você vai na casa dos outros, siga a regra dos outros. É assim que a gente faz uma boa vizinhança e a gente aprende a ter mais educação. Respeito para ser respeitado. Respeito para ser respeitado. E diante dessa maluquice toda, qual que é a frase da semana, Fernandão? Aconteceu uma coisa extraordinária. Nossos sistemas pararam de funcionar, porque estava muito lento, entendeu? Está sempre muito lento. Mas eles pararam de funcionar. Sobrou só uma coisa funcionando. Você não vai acreditar o quê? A televisão.
Mas assim, sendo assim, nós vamos manter a felicidade, nós vamos continuar torcendo para o time adversário, tá? E nós vamos esperar o final da Copa para a gente colocar o sistema no ar. Felicidade é tudo, né, Lê? É muito para a cabeça, né? Eu vi uma matéria ontem, eu não lembro o que eu estava vendo, mas não sei se eu sou meio louco, eu gosto de ver às vezes Hora do Brasil, acho que foi até na Hora do Brasil. Vocês, é a Anael que cuida da eletricidade no Brasil, não é? Anael, Agência Nacional das Eletricitários, né? É isso daí. Então, você acredita que durante os jogos da Copa, né, caiu em média 15% o consumo de energia elétrica no país? E aí eu vou te falar melhor. No jogo do Brasil, chegou a 35% de economia de energia. Porque não estava ninguém em casa, estava na casa de alguém ou em algum bar, é isso? Os caras só ficam na frente da TV e não utilizando outros equipamentos, seja ele computadores, eletrodomésticos, né, outras situações que exigem eletricidade. Olha que interessante, cara. Maluco isso, hein? E falando em maluquices, né, dessas coisas que a gente fala de pode, não pode, faz, não faz, cai ou não cai, os Estados Unidos derrubou de vez, né, duas grandes empresas conhecidas, né, pelos seus 5G, né? Os 5G dos seus celulares, né? Dois equipamentos chineses da Huawei e ZTE estão proibidos de serem vendidos nos Estados Unidos. Ficou um bom tempo esse papo, se ia, se não ia, agora está decretado e se tornou um assunto de segurança nacional. Ou seja, 5G, se for de chinês nos Estados Unidos, não tem vez. O que você tem a me dizer, Fernandão? Cara, eu tenho a dizer... Essa eu não esperava. Eu até me enrolei agora. É assim, cara, os equipamentos chineses, tá? Principalmente os equipamentos Huawei 5G, eu acho que eles são o topo da tecnologia que a gente tem hoje, tá? Porém, se os Estados Unidos eles têm suspeitas ou eles têm alguma coisa, eu acho que o país, na autonomia dele, exatamente o que nós falamos do Catar, entendeu? Ele tem o direito de poder falar: não gosto desse, não gosto do outro, não vou usar você, não vou usar o outro. E dar a justificativa que ele tiver. Nós não sabemos quais são os mínimos detalhes, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Isso daqui abre o mesmo, eu não posso dizer que seja o precedente, mas são situações muito parecidas que começaram a acontecer no começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Onde a Europa parou de usar softwares desenvolvidos por empresas russas e vários outros boicotes que foram feitos contra empresas russas. Aqui, simplesmente, nós estamos continuando com alguma coisa. Eu não sei detalhe do que aconteceu aqui, né? Mas brasileiro continua sendo bonzinho, brasileiro continua sendo legal e talvez não fazendo a lição de casa correta, tá? Mas por aqui nada mudou. Vamos ver o que acontece no resto do mundo, porque geralmente tecnologia e Estados Unidos estão muito relacionados e eles ditam regra para o resto do mundo. Vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Com outras... Já tinha tido uma confusão no Canadá, se eu não estou errado. Sim, já havia no Canadá, eles cortaram a ZTE. A Huawei não, mas a ZTE o Canadá tinha cortado. E os Estados Unidos já estava ameaçando há anos, né? Faz 2 anos, desde a época do Trump ainda, estava já se falando em cortar a ZTE e a Huawei, né? Mas estava aquela, como é que fala? A corrida sobre a tecnologia 5G, que ficava todo mundo passando a mão na cabeça e falando assim, postergando a situação. Agora, qual que é o nome da mulher? Acho que tem o nome da mulher que a gente pegou aqui. Tem o nome da mulher? Jéssica Rosenworcel. É a responsável pelo setor de organização de comunicações, de telecomunicações celular, né? Telecomunicação celular. Alexandre, assim, a gente está brincando, né, com
países muito grandes e com alguns deles com atitudes muito radicais. Então é assim, quem é o maior fabricante de microchip do mundo? Tá? É a Ásia. Tá? Quem é o maior fabricante de iPhone? Quem é que fabrica os iPhones? É a Ásia, é a China. Vende como Apple, mas é feito lá, né, meu? Exatamente. Então aqui, tá? A gente, se for pensar em teoria da conspiração e aonde você não pode mexer, tá bom. Você não quer comprar o Huawei? Então tá bom, também não te vendo mais nada. Eu fecho a porteira agora. E aí? A gente tá falando de celular. Só que o mesmo chip que é utilizado no celular são utilizados em outras coisas de tecnologia também. Carro e tudo mais, entendeu? Mas nós estamos falando daí, assim, de dois gigantes. Nós estamos falando que simplesmente quem é que vai fazer chip agora? Entendeu? Você resolver fechar a porta e fala, cara, você quer fazer gracinha? Eu também sei fazer. Tá bom, proíba a empresa de vender. Isso daí é aquele negócio. Vamos ver para que lado estoura a corda, né? Porque virou guerra de braço, né? Os caras estão puxando a sardinha pro lado deles, eles falam, tá bom. Então agora também não tem para esse produto, vai começar a ter uma crise gigantesca de eletrônicos, né? Não só celulares, né? Tudo hoje tem tecnologia, como você falou, o carro, cara. O carro hoje o motor, a parte mecânica do carro, por incrível que pareça, hoje é menos, vamos falar, custa menos do que toda a parte eletrônica. Entendeu? Então, parem para pensar, Só um chicote, né? Que é aqueles cabinhos, a distribuição dos fios pelos carros para fazer as coisas funcionar, ela custa quase 1/3 do seu carro. É caríssimo. Porque não é só um cabo? Não é só um cabo cheio de fio dentro? Vai achando que é isso. Tem os conectores, tem a distribuição por onde passa, que ocupa menos espaço. Tem alta engenharia envolvida com isso. Alta engenharia. Né? Inclusive, você tem que lembrar que no momento que você faz a transmissão de dados, porque ele não transmite só energia de bateria até um determinado ponto, tem dados sendo transmitidos entre os pequenos módulos eletrônicos dentro do carro. Então, dependendo da distância que você faz, o caminho que você faz para o cabinho entre um módulo e o seu CPU que faz a análise daquilo, você pode ter uma interferência, se passa perto de outro tipo de fio, se ele não tem um isolamento perfeito. Então, existe uma alta engenharia mesmo no cabeamento dentro de um carro, né? Então, pare para pensar que as coisas não são tão simples assim, né? A gente fala de tecnologia e segurança. A gente está falando dos dois aqui no exemplo de carro e o impacto que pode ter uma tomada de decisão barrando a Huawei e a ZTE nos Estados Unidos. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, né? Mas antes de chegar à cena do próximo capítulo, a gente tem uma bacana aqui também. Vocês sabem o que é aqueles programinhas que é .msi? Vocês lembram? São programas que o Windows reconhece e faz a instalação. Não é isso? Bacana? Pois é. Um pacote completo do Windows, né? Um executável do Windows que pode ter vários programas lá dentro. Bibliotecas, vários programas. E a hora que você instala, daí ele faz e espalha para o computador inteiro. É um programa legítimo, é uma extensão de arquivo legítima, tá? E aí o que acontece? Os caras estão fazendo um golpe de phishing utilizando MSI, né? É um malware, né? Está dentro de um site falso de MSI. E ao você consultar essas coisas sobre MSIs, a maioria dos sites principais que dão a resposta, eles são sites falsos e não da Microsoft. Cara, os negros estão... É o cachorro mijando ou melhor, é o poste mijando no cachorro? Cara, assim, a gente está cansado de falar aqui que os criminosos eles aprenderam como é que o mercado funciona e eles tentam explorar isso daí da melhor forma possível, né? O pessoal começou uma campanha de phishing, então nada de muito moderno, é um phishing, só que normal. Parece que é uma página da Microsoft falando da atualização do software que é o Afterburn. É um software que você usa como acelerador de placa gráfica, de um monte de coisa assim. E daí fala, seu software precisa ser atualizado. Qual é o mantra? Atualiza, atualiza, atualiza. Será que os caras estão assistindo o programa dele? Daí, assim, daí o que acontece?
Você vai, você clica lá, tá lá. Baixe o programa Afterburn novo aqui e você instala e puff cataplasma. Instalou malware na sua máquina. O que ele faz, nós não estamos preocupados agora. Tá? Você instalou um software que não era do desenvolvedor correto, da empresa correta, e esse malware ele vai fazer alguma coisa errada, não interessa o quê. O mais impressionante tá? A notícia mostra que o cara chegou no Google e escreveu lá, Afterburn espaço MSI. Tinha cinco propagandas, tá? E somente a sexta era o original, que era no site da Microsoft. Ou seja, as cinco propagandas... 5 links patrocinados na busca do Google, que está trazendo coisas para derrubar. Levando você para um site falso. Então, aqui, o alerta, ele é, de novo, aquilo lá. Fez a busca no Google, o Google continua sendo um dos melhores serviços de busca que tem. Porém, cuidado com os links patrocinados. Tá? Os primeiros, aparece AD do lado. Tá? Geralmente são os primeiros que aparecem aquilo lá. Aquilo é o link patrocinado. Então, o link patrocinado, alguém pagou para aquilo aparecer em primeiro lugar. Apareceu em primeiro lugar. Você clicou, você dançou. Então, de novo, a tecnologia está aí, mas você tem que estar do outro lado prestando atenção no tipo de besteira que você está fazendo. Como a gente já falou. Eu recebi um e-mail da Microsoft. Tá ótimo. Entra lá no site da Microsoft e vê se a Microsoft está fazendo isso daí. Eu ganhei a passagem para o Qatar da Visa. Vou baixar o programa. Entra no site da Visa e vê se a Visa está dando passagem para o Qatar e se você realmente ganhou isso daí. Tá? Não clica em tudo que você vê. Cuidado com essa mania de clicar em tudo. Mas... clica sem pensar, vai para o lugar errado. Né? E quando vai para o lugar errado, você já está no meio caminho do caos. Você não está no caminho inteiro. Né, cara? Porque daí não adianta ligar para mim, não adianta ligar para você, não adianta comprar o antivírus, porque daí já foi. Bom, e falando em coisa que já foi, né, vocês não esqueceram que a guerra não acabou. Né? Desde o dia 25 de fevereiro, a guerra está piorando. Bom, agora ativistas russos derrubaram o Parlamento Europeu. Né? É um pessoal que é parte da Anonymous, mas, na verdade, são os ativistas do grupo QNet, ok? Aí foram lá, meteram um DDoS, que é aquele famoso negação de serviço distribuída, né? E foi lá, destruiu o site do Parlamento Europeu, cara. Ou seja, vocês acham que as coisas estão tranquilas? Não estão, não. Né? Não estão, não. Esse grupo do QNet já tinha aprontado aqueles rolos que a gente já contou aqui, que aconteceu no Kentucky, no Mississippi, no Colorado. Então, está crescendo. Agora atacaram o Parlamento Europeu. O que você tem a dizer sobre isso, Fernando? Você acha que vai parar tão cedo? Ou vai aumentar, até dar uma merda gigantesca? Tá feia a coisa, cara. Tá feia a coisa. Assim, a gente é tipo a primeira notícia falando desse lance de um boicotar o outro, né? Tá acontecendo um monte de provocação aqui, e daí, principalmente esses sites, os sites do governo, né? Casa Branca foi atacada outro dia, tá? Parlamento Europeu. Esses caras, eles têm toda a parte de proteção deles. Por mais que ficou fora, sei lá, 15 minutos, 1 minuto que seja, o cara ele fala, foi eu, porque eu consegui. Eles vão bater no peito, tá? Até a hora que o amiguinho na outra ponta vai ficar nervoso, tá? E vai revidar. Então, assim, é igual time de futebol, entendeu? Quem tá jogando, tá? Você tá torcendo para um, tem a chance de um ganhar, tem a chance do outro. Quem que eu tô torcendo, deixa eu torcer na minha, quietinho aqui, tá? O que você tá ganhando com isso daí? Não tá ganhando nada. Então... Esse negócio da Rússia tá tomando proporções absurdas, porque esses grupos, cara,
eles são bons. Não vamos falar que assim, não são pessoas boas, não é isso. A gente não está falando aqui. Os ataques que eles fazem são muito bem feitos. E esses ataques eles estão criando pânico, problemas no mundo inteiro. Né? Aqui o Neto já tinha atacado em outubro, agora recentemente, o Tesouro Americano. A gente falou de problemas com os governos do Colorado, Kentucky e Mississippi. A gente falou dos hospitais que tinham parado várias vezes. Exato. Exatamente. Há muito pouco tempo. O povo, né? Há muito pouco tempo eles atacaram também a Starlink do nosso querido Elon Musk, né? Atacaram a Casa Branca, como o Fernando já falou, que já teve um ataque na Casa Branca, e também qual que é o nome dos caras? País de Gales, cara, que é o principal de Wales, lá no Reino Unido. Então, cara, falou, você suporta, você está dando o apoio para a Ucrânia, os caras vão lá, estão descendo a paulada. Não quer saber se é hospital, se é governo, se é transporte, está piorando. Então é o pessoal da Anonymous, com os grupos da QNet, aí de vez em quando aparece uma turma dos coreanos, né, que também age junto às vezes. Tá estranho. Ale, eu até vejo o cara ele querer levantar a bandeira como protesto para alguma coisa. Mas ele não vai conseguir resolver a guerra desse jeito. Se o site do governo. Se o governo americano desligar todos os sites, a guerra não resolveu. Porque o governo americano não está lutando lá. Entendeu? E mesmo se tivesse, é outra coisa. Então, eu acho, entendeu? Quem está fazendo isso daí está dando tiro no lugar errado, entendeu? Está querendo mostrar poder. Uma hora seu braço fraqueja na queda de braço, entendeu? E você não sabe o cara que está do outro lado. Você não sabe como que o outro vai agir, né? Exatamente. Nós não estamos mais naquela época que eu dou um tapa no cara, recebo outro tapa de volta ou um chute no cara. Hoje em dia, antigamente você dava um tapa, a pior coisa que podia acontecer é o cara te dar uma pedrada. Passou um tempo, o cara podia te dar uma canivetada. Passou um tempo, o cara podia te dar um tiro, né? Agora, quando a gente fala de governos, vai saber o que o cara pode fazer na hora de revidar. Nós vamos voltar para a linha da primeira coisa, entendeu? Vai começar a ter boicote, vai começar a ter isso, e daí é um negócio que a gente vem falando faz tempo. Fizemos a atribuição correta, nós boicotamos o cara certo. Estão mexendo, estamos apoiando as pessoas certas, tudo isso tem a ver, né? E outros que podem ajudar, de repente, estão sendo impactados. Será que eles deveriam estar sendo impactados? Tem isso também, né? Está crescendo, está crescendo. Agora, vamos sair de lá do outro lado do mundo, vamos voltar para a nossa terra Brasília aqui. Agora a Anatel estufou o peito e falou: quem tem aquelas TVzinhas pirata, os box pirata, vai ser multado. Aí veio a nossa dúvida: como é que eles vão multar o cara sabendo se eu tenho ou não tenho aquela merda na minha casa instalada, ou se eu comprei isso para fazer alguma coisa numa chácara que vai ligar uma vez a cada mês? E olha lá, uma casa de praia. O cara, eu não quero pôr TV a cabo, tem uma internet em perrenga lá no prédio, comprei uma TV Box para poder ver umas TV diferentes quando vou lá no final de semana. Errado, porque é pirata. Mas, como é que vão pegar isso para multar os caras? Me explica. Então, eu não entendi essa. Assim, a briga aqui é atrás do que eles chamam de TV Box, né? É a caixinha que você liga na internet, que ela teoricamente libera vários canais para você, né? Canais que seriam pagos. Tá? Só que daí, assim, a gente tem a parte do você está usando um serviço que você não está pagando, que tem a pirataria, tá bom. Quando você começa a ler a notícia, você lê a notícia inteira, tem duas situações. Vai ser punido quem for pego usando. Então é assim, a não ser que eu vá na sua casa, que eu seja da Anatel ou da, sei lá, de uma operadora de TV, fazer uma manutenção e eu veja a caixa e eu suspeite e eu ainda denuncie você, a chance de acontecer alguma coisa é mínima, né? Ou de achar você vendendo isso daí, tá? É só ir na Santa Efigênia, que é descarado o negócio. Então, não tem muito segredo, muita coisa aí, tá? Mas beleza. Só que daí a notícia fala
as caixas de IP Box que não tem o selo da Anatel. Pô, então os cara, eles outorgam algumas caixinhas, é estranho isso aí também. Mas então, é que daí vai afunilando, né? Você pega todas, essas daqui não pode, mas essa não pode por quê? Porque não tem o selo da Anatel. Deixa eu fazer uma pergunta, peraí, vamos fazer um advogado do diabo aí, Fê. Eu não tenho uma para abrir, nunca me interessei em entender o que tem, mas eu vou supor, não sei se é isso. Vamos supor que dentro dessa caixinha que faz a TV Box tem um Raspberry, ok? O Raspberry, ele é homologado. E aí? Então, vamos lá. De novo, você está arrumando só problema, você não está arrumando solução. E aí ele usa um chip, e aí de repente ele usa um chip de uma, como é que fala? Como é que eles falam? Qual que é o nome que dão para Claro, uma coisa, o que é o nome disso daí? 3G? Hã? Chip de 3G? Chip 3G, de 5G, dessas empresas de telecomunicação. Não. Aí também ele é homologado. E aí? Assim, você quer que o papo vá longe. O papo vai longe. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Uma caixa dessa... eu não sei como são as caixas modernas. As caixas antigas, você conseguia, inclusive, ligar a caixa no cabo que vinha, mas é um computador que tem dentro, é um Linux que tem dentro, tá? Se a gente for falar do Raspberry, tá? Existe o Raspberry que você pode comprar do AliExpress, existe o Raspberry homologado pela Anatel, que você tem que comprar no Brasil com nota fiscal. Ponto. Exato. E aí, então, aí o cara vai identificar. É a mesma coisa, mas o Raspberry é o computador. O que tem dentro? Eles estão falando o quê? Os produtos que podem ter dentro podem roubar os seus dados a hora que você chegar na televisão e quiser comprar um filme, a hora que você colocar os seus dados para entrar no Netflix, tá? E eles podem, em alguma situação especial, tipo guerra, fazer ataque de negação em serviço em alguém. Então, até aí eu concordo com tudo. Como é que você vai descobrir que a sua caixa homologada foi invadida ou não e está fazendo isso? Está fazendo coisa errada, exato. Tá? Ou, então é assim, eu ter o selo da Anatel, desculpa, Anatel, infelizmente, não diz muita coisa, tá? Porque tem várias outras possibilidades de problema que tá aí. Entendo a preocupação em ter equipamento homologado, a frequência correta, etc, etc, etc. Mas eu acho que a linha não é essa. O uso pode ser completo. É que a mesma coisa. O martelo é feito para bater no prego. Se o cara dá na cabeça de outro e mata, o Inmetro homologou o martelo, concorda? A culpa é do martelo. Né? O martelo foi homologado pelo Inmetro. Bom, mas é legal a preocupação. Continuando no Brasil, Polícia Rodoviária na semana passada foi atacada, né? Teve um apagão e todos os sistemas do Serviço Público da Polícia Rodoviária Federal saíram do ar. Agora vem minha pergunta. Esse serviço, o que quer dizer isso daí? Você não consegue fazer boletim de ocorrência de um acidente, você não consegue ver situação onde que teu carro foi guinchado por algum problema numa blitz que teve na estrada, você não consegue emitir um documento para fazer algum pedido do seu seguro, você tem um acidente, precisa acionar o seguro, você não consegue acionar o seguro para pagar o guincho que te levou seu carro para casa. Então são várias coisas. Agora, o apagão tirou fora o site da Polícia Rodoviária Federal. Vamos lembrar que há algumas semanas está tendo algumas paradas de caminhões pelo país, nas rodovias federais. Será que não tem ligação dos problemas com grupos, com manias? Vamos ser ativistas, que nem nós estamos falando desde as primeiras notícias. Assim, exato. A dúvida, eu acho que ela sempre surge, e daí a falta de uma pronta resposta ou de uma resposta transparente incita a teoria da conspiração e dá mais lenha para essa teoria da conspiração, tá? Parece que o delegado ou responsável falou que, gente, não é momento para pânico, tivemos uma falha de equipamento.
um equipamento queimou, o equipamento já foi substituído e nós estamos migrando de um sistema para o outro. Porém, ficou 4 dias parado. Ficou 4 dias parado. Então é assim, hoje em dia, queira ou não, todo mundo está indo para a nuvem. É dificílimo você ter uma parada na nuvem. É impossível? Não. É difícil. Tá? E daí, assim, sério mesmo que tava todos os PCs embaixo da mesa pro cara pôr o pé para esquentar ali quando tiver o inverno? Entendeu? Aí queimou a plaquinha lá, entendeu? Acho estranho esse tipo de coisa. Nosso router queimou. Então, cara, é assim, todo mundo já teve equipamento queimado nessa vida. Todo mundo já teve equipamento queimado. Porém, eu acho que em outra época, e a hora que a gente fala de serviço público, tá? Estamos falando Polícia Rodoviária Federal. Não é uma banquinha de jornal, tá? Parou de funcionar tudo. Gente. 4 dias de impacto. Já voltou. Se você acessar agora, está tudo ok. Mas foram 4 dias de impacto. A questão é que não fala. Se você entrar no site agora, não fala. Está funcionando normal. Aí vamos lá. Você bateu o seu carro nesse período. Para você, as informações ficaram disponíveis? Você está sendo impactado? Manda e-mail para a gente se estiver. A gente vai adorar entender e dar uma verificada nisso. Entendeu? Putz, de novo, eu acho que vários órgãos, principalmente os governamentais, eles têm a chance de fazer certo. Por algum motivo, tá? Eu prefiro, de novo, a gente já falou aqui do coisa da humildade e da transparência. Tivemos um problema. Segura a onda aí, tá? O cara, ele assume que ele teve um problema, você já sabe. É o esquema que a gente vai falar na próxima, né? Exato! Falando nisso... Né? Falando nisso, continuando na nossa terra Brasília, vocês lembram daquele problema que nós trouxemos para vocês, que a Rede Record tinha sido atacada num sábado, né? Onde todos ficaram desesperados. Será que também estão atacando o SBT, que foi levantada a possibilidade no final da tarde? Aí na semana seguinte a gente acompanhou, apareceram algumas informações misturadas, dizendo que era equipamento, que era problema da Cisco, empurraram para a Cisco, inclusive, mencionaram até equipamentos da Cisco, e ninguém falou mais nada. Passou mais algumas semanas, nós descobrimos dados vazados das pessoas que trabalhavam para a Record, planilhas de custo, planilhas de programação, valores de comerciais, tudo na Dark Web, lá à disposição para quem quisesse pegar, e os criminosos ainda ameaçando a emissora de espalhar mais porcaria. No meio da documentação até apareceu um passaporte da Ana Hickman, né, que era ex-funcionária da Record, e tudo isso estava lá. De repente ficou um silêncio de rádio. Ninguém falou mais nada. Só tinha naquele período só tinha transmissões ao vivo, nada. Uma coisa muito estranha. Bom, o que aconteceu agora? A Record foi lá, mandou carta para todo mundo assumindo o problema. Mas, gente, vocês acham realmente que uma carta vai resolver vai eximir você da sua responsabilidade? Cara, é assim, ó. A primeira coisa é assim, vamos lá. A gente está falando aqui de dar a cara a tapa, e foi o que eles fizeram agora. Para os funcionários. Exatamente. E para o público. E para os caras que pagam os comerciais? Então, não sabemos. Vamos lá, calma. A gente não sabe. A gente não sabe, mas vamos lá. Quem era ex-funcionário ou trabalhou para eles em alguma época recebeu uma carta falando: tivemos um problema e seus dados podem aparecer expostos qualquer dia aí. Falou, parabéns para você. Entendeu? Estamos tomando as medidas, falando com a agência nacional, blá, 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 blá. Detalhe, tem um detalhe na carta que eu achei sensacional. Eles falam assim: a emissora ainda sofre efeitos do ataque e admite isso. Opa! Então, se sofre de efeito do ataque é porque deve ter dado que perdeu e ainda não tem, e tá dando dor de barriga lá dentro. Ou ainda estão sendo ameaçados e não estão falando para o público. Exatamente.
Eu vou até fazer uma investigaçãozinha para a semana que vem, a gente volta a falar desse assunto aí. Mas, de qualquer maneira, o mandar a carta, eu acho que é uma parte da transparência. Qual é o objetivo disso daí? Não sei, entendeu? Pronto, eu recebi a carta, tá bom, e meus dados agora? Eu espero acontecer alguma coisa, tem alguma coisa que eu possa fazer? Não. No exato momento, sinto muito. Sentar e esperar, e qualquer dia, a hora que você for ameaçado, você já sabe provavelmente de onde veio. Cara, o que me deixa assustado é aquela coisa que a gente, desde que começamos com o programa, a gente fala da transparência, né? Então, quando a gente vê tipo de frase assim, ó, dentre as medidas implementadas, a Rede Record está monitorando a Deep Web. Primeiro, eu não acho que a Rede Record está monitorando coisa nenhuma, porque se ela estivesse monitorando isso, ela não teria sido atacada, né? Então, assim, ela deve ter contratado alguém para fazer esse tipo de serviço, né? E eu não acredito que ela tenha corrido para contratar um profissional. Deveria contratar uma empresa, alguma coisa. A gente não sabe, mas ela colocou claramente que está monitorando a Deep Web como se fosse a solução das soluções. A gente sabe que não é. Isso daí é só dizer assim, olha, roubaram o meu carro. Eu passei um boletim de ocorrência para a polícia rodoviária para ver se vê seu carro andando por aí através da placa. Só. Né? Continua, esse é o detalhe. Aí, cara, eu vou fazer um comentário com relação a isso daí. Assim, ó, eu já cansei de falar, tá, para outros públicos do seguinte: a pessoa chega e fala assim, instalei uma câmera, tá? Eu falo, tá, e daí? Câmera é monitoramento. Câmera não impede ninguém de fazer nada. Então é assim, estou monitorando. O cara, ele tá vazando os seus dados. Tá bom, eu tô olhando e tô vendo. Qual é a ação que está sendo feita? Monitorar é simplesmente olhar e saber que está sendo feito. Tá? Então, não resolve. Câmera não resolve o problema de segurança. Tá? Que a pessoa vai lá e vai cometer o crime, qualquer que seja, vai vazar o dado, qualquer que seja, porque você está simplesmente monitorando. Qual é a ação que tem em conjunto? Mesmo assim, é passivo, já foi. E aí vem a continuidade da história, né? A continuação. A Record afirma o seu compromisso com a adoção de rígidos padrões de segurança da informação e seguirá atuando de forma diligente. Primeiro, que atua de forma diligente é a polícia. A Record não pode atuar de forma diligente. Ela pode atuar de forma focada, ela pode atuar de forma dando uma razão. Agora, diligente já começa a exagerar um pouquinho. Estão usando jargões de outros setores, né? Você parou para pensar essa? Você gostou, né? E aí o detalhe. Porque mostra quem escreveu o texto. A gente consegue fazer o perfil de quem escreveu o texto. Parece um jornalista escrevendo, um jornalista policial escrevendo sobre um ponto. Você concorda? E aí, na sequência, fala assim, de forma diligente contra a exposição pública de seus dados pelo infrator. Você não sabe quem que é o infrator, minha querida? Como que você tem essa alegação? Você foi impactada, mas você não sabe por quem. Então, como que você, de forma diligente, você pode impedir exposição pública feita por uma pessoa que você não sabe quem é? Percebe? Então, assim, gente, tem vários pontos aqui que nos chamam a atenção. Voltamos àquela premissa. Não estão sendo monitorados, ou melhor, assessorados por pessoas competentes da segurança da informação. Ou de repente, até estão, mas quem está fazendo a comunicação com o público e seus ex-funcionários não está conversando com a pessoa que está cuidando de segurança. Porque esse tipo de texto aqui são jargões, são colocações que não são feitas por pessoas que trabalham com segurança de maneira séria. Concorda comigo, Fernando? No mínimo estranho, né, cara? Porque assim, se você está fazendo de novo, nós vamos cair, eu acho que no objetivo do programa, entendeu? Você está fazendo um comunicado ao público, a pessoas que trabalharam para você, tá? Não podia ter escrito numa linguagem um pouco mais humana,
Diligência, para mim, é quando eu assisto o Bang Bang a Italiana, tá? E o Clint Eastwood sobe na carruagem. Tá? Era uma diligência aquilo lá, né? Então, é estranho o negócio. De novo, vocês estão querendo impressionar quem? Eu não foi. Estranho. É estranho mesmo. É estranho mesmo. Você quer falar um detalhe que você viu? Essa semana saiu uma notícia falando que várias agências de mídia e empresas publicaram que na Deep Web, Dark Web, isso daqui tem um pé de cada lado, não sei nem como é que eu caracterizo isso daqui. Na sacanagem, a rede da sacanagem, vamos falar assim. Fóruns específicos, tá? Especializados, um ator, tá? Que não tem a ver com atuação teatral, mas é um criminoso, estava oferecendo 500 mega, mas que são 500 milhões aqui de dados de telefones de WhatsApp do mundo inteiro e separado por país, tá? E causou um reboliço falando de vazamento A, vazamento B, vazou e tudo mais. Antes até da gente comentar, eu vi que diversas empresas comentaram e falaram, tá? Nós fizemos aquilo que a gente gosta de fazer, eu fui investigar o que estava acontecendo. Os dados vazados, eles são listas de números de telefone. E 2, a história, eu estava acompanhando aqui, o pessoal falando assim, esses números, eles são velhos e foram pegos através do próprio Facebook, desde 2019. Então é assim, não tem novidade, e o mais legal os dados consta uma lista de número de telefone. Eu não consigo atribuir esse número de telefone a ninguém. Os caras, então, eles falam que eles usaram uma técnica, né? A técnica na tradução é uma técnica que chama de raspagem, aonde eles podem ter feito 1 milhão de buscas para conseguir 1 milhão de números, mas não existe motivo para pânico. Tá? Tem número e esses números estão relacionados ao Facebook, que por acaso é o dono do WhatsApp. Então, vamos esperar até as próximas evoluções desse caso, porém, tinha algumas pessoas oferecendo, ainda tem, né, os arquivos, e quem pegou os arquivos não ficou nada feliz, que acabou pagando esses arquivos de alguma maneira e viu um monte de informação que não vai conseguir chegar a lugar nenhum com isso daí. E a gente falou aqui, desde que a Meta assumiu, nosso querido Zuckerberg saiu só do Facebook, ele aglutinou o Instagram e o WhatsApp, várias coisas estranhas vêm acontecendo de tempos em tempos. Né? Então vamos ver para onde vai parar essa história aí para a gente saber o que pode contar. Mas vamos falar de coisa boa um pouquinho. Vamos sair da terra Brasília, dessas maluquices, e vamos dar valor para o Peter Eckersley. Não era Peter Eckersley? Quem foi Peter Eckersley? É o cara que criou o Let's Encrypt. Né? É o cara que simplesmente teve a ideia de vamos se fazer comunicação na internet de forma segura. Vamos usar um SSL, que é a maneira como é feita a encriptação dos pacotes que são trocados na internet, de forma segura. Ele morreu há pouco tempo, a gente fez até uma homenagem para ele aqui no programa, e aí o que chamou a atenção, né? A gente viu que os caras já fizeram, eles conseguiram, olha a marca, gente. A Let's Encrypt não é porque o cara morreu, o cara deixou de existir, ela ainda existe. A empresa existe. A fundação, vamos dizer assim, que para o brasileiro entender bem, ela ainda existe. Eles chegaram à incrível marca que eles já ofertaram mais de 3 bilhões de certificados de segurança para sites, cara. Olha que legal. Sabe quanto assim, a maioria disso daí é de graça, velho. Tem 309 milhões desses 3 bilhões, 309 milhões é de graça. Então, assim, você paga por isso para ter uma segurança, para você montar seus sites, fazer as coisas como deve ser feito. Só que eu não tenho dinheiro, eu tenho um site da minha igreja,
do meu campinho de futebol, da minha quitandinha. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um SSL. Tudo bem, tem de graça. Isso que é legal. Eu acho que o mais legal de tudo isso daqui, assim, é uma coisa que a gente fala, né? Não existe desculpa para não fazer o certo, ou não existe desculpa para não fazer o seguro. A gente está cansado de falar que segurança é moeda de troca. Tá bom, aqui você vai ter trabalho para implementar só, entendeu? Porque o certificado está sendo dado de graça, está sendo oferecido de graça, né? E daí tem essa estatística aqui de 1º de novembro, né, de 2022, 309 milhões de domínios protegidos, tá? Com 239 milhões de certificados. Cara, Caramba. Cara, é muita coisa, tá? E cresceu, e todo ano vem crescendo. Se está crescendo, é porque estão crescendo os negócios e estão crescendo as necessidades, tá? Então é assim. Funciona. Porque se não funcionasse, ninguém estava acompanhando isso. Ninguém estava acompanhando, e as grandes empresas, donos dos navegadores, que a gente consegue contar na palma da mão, tinham bloqueado eles. E eles tinham saído do ar. Então, mais uma vez, nosso agradecimento aqui ao Let's Encrypt, tá? Ao cara que criou e a quem está mantendo esse projeto fantástico funcionando e provendo segurança para os outros, ajudando os outros. Peter Eckersley, vamos lembrar desse cara. Ele faleceu novo, inclusive, um loucaço, ruivão, figuraça. E mais, vamos dar valor para quem merece, né? E parabéns para quem continua trabalhando, como o Fernando falou, com a Let's Encrypt. E agora, falando em termos de segurança, né, a gente tem que rir um pouco também, né? Todo mundo sabe o que é o TikTok, né? Aquela coisinha que o cara pega o TikTok, faz os vídeos rápidos, não sei o quê. O TikTok lançou alguns... Ele lança, na verdade, alguns desafios, né? Então tem aqueles desafios, o cara faz um vídeo trocando as meninas, fazendo uma dancinha, trocando a blusa. Outras pessoas fazem agora que está na época da Copa do Mundo, os caras brincando com uma bola, eles jogam a bola, o outro pega a bola. E tem várias brincadeiras assim que o TikTok criam esses desafios. Bom, ela criou um que é para você usar o filtro invisível. Só que para o filtro invisível funcionar, você tem que dançar pelado na frente da sua câmera, né? Só que aí que tá, velho. Aí vem a parte mais legal. Você fica lá peladão, começa a dançar, e aí grava seu vídeo, e você fica, caramba, o negócio funciona, tal. Só que aí isso já caiu na mão dos criminosos. Aí os criminosos falaram assim, olha, você quer ver aquela menina dançando pelada? Eu tenho aqui a solução. Entre no meu site, baixe meu aplicativo, que você vai conseguir ver. Nós tiramos o filtro da invisibilidade e você vai ver as pessoas peladas. O que aconteceu? Isso é um ataque. Cara, você não vai ver ninguém pelado e a chance do criminoso ver você pelado é muito maior. Ele vai te deixar pelado, vai arrancar toda a tua roupa, do dinheiro na conta, velho. Alexandre, assim, é que a hora que eu começo a ler esse tipo de coisa, né, eu fico assustado por diversas coisas, né? Eu fico assustado de pessoas participando do desafio de usar um filtro qualquer e dançar pelado, entendeu? Ou dançar com orelhinha, ou sei lá o que, entendeu? Então, a primeira coisa que já me choca é isso daí, tá? Vai ler o livro, vai ler o jornal, vai assistir o Red Zone, cacete, entendeu? Tá? A primeira coisa é essa. E depois, a galera, de novo, eles caem no básico. É um ataque de engenharia social. O cara, ele tá dando alguma coisa que você quer que não existe. Olha, é o prêmio da loteria. Olha, é o álbum da Copa com todas as figurinhas. Olha, a viagem pro Catar. É ver a pessoa pelada. Você entrava no site, faz o download do negócio. É tipo, aqui eu fico lembrando daquele do desafio do balde de água gelada. Teve um monte de gente que tomou o balde na cabeça. Teve gente que morreu e um monte de coisa assim. Só para a hora que morre alguém, né, cara? Triste, mas tudo bem.
É. E o mais legal, o malware que os caras estão usando, ele ficou em primeiro lugar, cara, entre os trending projects no GitHub. Poxa vida, é porque tem muita gente, cara, de uma vez só, foi buscar o negócio no GitHub. Tá? É assim, a conta do cara que tava, né, falou que conseguia ver, estava propagando, ela foi bloqueada. Provavelmente esse projeto do GitHub ele foi bloqueado também, de qualquer jeito, tá? A brincadeira é essa, o golpe tá aí, cai quem quer. Vai lá ver o pelado dançando, vai. Vou dançar Macarena pelado pra ver os caras perdendo dinheiro. Ah, cara, tem que dar muita risada. Bom, e o loucão na Dinamarca, que se achou muito esperto, mas muito esperto mesmo, e foi lá e baixou mais de 100 tera de pirataria. Todo mundo, a gente está falando faz tempo que tem FBI, tem muita gente olhando o que está fazendo de download de torrents, né? Teve um movimento mundial de gravadoras de músicas e estúdios de cinema que estão verificando muita coisa que estão sendo distribuídas como pirataria via torrent. Isso estão vários provedores de torrent estão sendo desligados, monitorados e as pessoas estão sendo multadas. Na Dinamarca, o bonitão foi lá e baixou 100 tera de informação. Só que aí, velho, pegaram o cara, bicho. Ele estava baixando Danish Bytes, olha lá, né? Bytes dinamarqueses, né? Danish Bytes é o site de torrent, é o site onde tem as coisas lá. Descobriram e pegaram o cara. Descobriram e pegaram o cara. E aí, negão, o que ele vai fazer? Ele vai dançar pelada para nós, Fernando? Cara, é assim, a gente começa a entender países diferentes, como é que eles funcionam, né? A Dinamarca, em vez de multar o cara, a pena do cara está sendo trabalho comunitário. 80 horas de trabalho, serviço comunitário e confiscaram o computador dele. O cara vai trabalhar levando comida para os caras. Na Dinamarca não tem o nego dormindo na rua, né? Então, serviço comunitário lá, o cara vai ter que pintar faixa de segurança, vai ter que varrer rua da cidade, tirar lixo das lixeiras. Cortar grama no jardim. Cortar grama no jardim, né? É mais tranquilo que o nosso, mas são 80 horas que ele vai fazer, é quase 1 hora por tera que ele baixou. Ele vai ter que trabalhar. Fica aí a dica, fica aí o exemplo, né? E para ficar um exemplo mais legal, porque se vocês veem que ninguém está salvo perante a lei, nossa querida Marinha dos Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos, né? Ela teve que pagar $150 mil por pirataria de software. Como que funcionou isso? Lá atrás, ela teve uma ideia brilhante de um sistema que estava sendo vendido, que interessou para ela, sobre mapeamentos, né, geolocalização. Ela falou assim, vou comprar esse negócio. Foi lá, comprou, né, só que o cara deu uma licença limitada, era 38 cópias que eles poderiam utilizar. E esqueceram. Passou o tempo, como os negros esqueceram como trata bibliotecas de Java, que nós estamos tendo um monte de ataque, né? Como se trata nosso querido as bibliotecas de Pascal, porque está tendo ataque em cima disso. A pessoa esquece. Teve uma auditoria do nada e apareceram nessa auditoria mais de... Quanto que é mesmo, Fernando? 600 mil, não foi? 600 mil. Ale, pensa no seguinte, a empresa fala assim, olha, eu vou te dar uma cópia do meu software, tá, para você testar. Como você é Marinha dos Estados Unidos e você é grande, né, eu vou te dar 38 cópias. Daí os caras vão fazer uma auditoria e, de repente, não tem 38 cópias. Tem 600 mil cópias instaladas em 600 mil computadores. Cara, como é que é isso? Cara, 6 anos de disputa judicial e não tem mais o que falar. Os caras têm que pagar o cara que fez o software lá atrás. Velho. Esse nego nunca imaginou que o software dele ia ser tão importante na vida, cara. Então, agora vai ficar dica aqui para mais pessoas. Você que tem aquele software que você acha bacana, que troca a data dos arquivos na sua máquina, que faz um
um acesso rápido para várias caixas de correio, né? Que faz um acelerador de webmail, que faz uma distribuição de chats, né? Os programinhas pequenininhos que são os bons, né, Fernando? Se ele tem a EULA, né? Aquela documentação que reza quais são as regras daquela licença. Se você nunca leu isso direito, nunca deu atenção e você sofreu uma auditoria, lembre-se que você pode ser lesado. Uma hora a paulada vem. E veio pro cara, né? $154 mil por pirataria. Né? Agora a gente só não sabe o seguinte, se é 154 mil o montante total, ou se esse 154 mil vai ser por máquina que tem o programinha dele. Se for por máquina, meu querido, você tem umas 30 gerações da sua família que nunca mais vai precisar trabalhar. Cara, assim, ó, eu já comentei uma vez, na licença do Windows 10, eu li a licença do Windows 10. O Windows 10 falava assim, eu, Microsoft, tenho o poder de apagar software ou conteúdo que esteja contra a lei se eu achar isso no seu computador. Ah, mas eu estou no Brasil. Eu, Microsoft, tenho o poder de apagar esse conteúdo. Então, você pode chegar um dia e pode não ter nada na sua máquina. E isso me lembrou uma outra coisa. Nós falamos outro dia de um cara que ele falou que ele tinha feito o backup do WhatsApp no Google e ele tinha sido banido. Banido porque tinha nudes, exatamente. Mas então, eu fiquei lembrando o seguinte, conforme eu comentei, o backup do WhatsApp é totalmente bloqueado e cifrado. 2, você pode setar o seu telefone para fazer backup automático das fotos quando você tira as fotos. Então, esse cara ele pode ter caído porque ele tirou foto de alguma coisa que foi tida como pornográfica e ele dançou, ou ele tirou uma foto pornográfica e subiu sozinho e ele dançou e ele não lembra. Então, é só alguma coisa de cuidado, cuidado, cuidado. Leiam, entenda o que aconteceu. E, para tomar cuidado com as coisas, cuidado também você aí em São Francisco, na Califórnia, a terra da alegria, as montanhas de São Francisco, a terra próxima a Sausalito, que você andar de bicicleta bacana pra caramba contra o vento, atravessar Golden Gate para passear, muito cuidado. Agora sabe por quê? OCP tá chegando por lá. OCP, você lembra o que é OCP? Lembra do Robocop? Pois é, os caras estão verificando a possibilidade de liberar robôs pela cidade de São Francisco utilizando armas letais. O Robocop, velho. Potencialmente letais. Potencialmente letais. Controladas remotamente. Robôs para situações de emergência. O que a gente vai falar depois dessa? Cara, não vai falar nada. É assim, fica do lado certo da calçada. Só isso que eu posso falar, entendeu? Fica do lado certo da calçada. Porque, assim, o departamento de polícia fala que eles não têm os robôs armados, né? Mas, de novo, a possibilidade e a legalidade está sendo julgada, tá? Então, eles podem não ter hoje. Nós não sabemos amanhã. Bom, vamos largar o pau. Obrigado, gente. A gente vai terminar rapidinho, que a gente tá com coisinha de tempo aqui, senão estão ferrados. Aqueles televidentes se despedem, porque elas estão fazendo esse programa gravado, senão a gente tem limitações. A gente ama vocês. Adorava até semana que vem. Tchau! Tchau! Aqui Fernanda Matti, mais um programa feito por especialista, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética numa linguagem fácil, divertida, acessível, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Tchau, até mais! Programa